Kadosh, estamos juntos mais uma vez e que bom por isso, né? Eu espero que vocês estejam gostando bastante da programação. E hoje o nosso convidado é o Matheus Swami. Matheus, pode se apresentar. Olá, Cacá. Olá para você que está nos acompanhando. Eu me chamo Matheus Swami, como a Cacá falou. Eu faço parte do Caminho do Kadosh, certo? Sou membro de primeiro vínculo e também sou um dos membros que compõem a liderança da do Jovem. Certo? Você que está nos assistindo, você que é jovem, espero que esse programa esteja sendo de grande relevância para você. Então prepara a Bíblia, prepara o caderno, certo? Vai anotando aquilo que a gente vai falando e que você possa desde já ir abrindo seu coração para tudo aquilo que nós iremos falar, certo? Aquilo que nós iremos falar da parte do Senhor. Nós temos algo preparado para você. Então, vamos se preparar. Matheus, eu estou bem feliz da gente estar conversando hoje, né? Eu espero que seja de bastante crescimento para todo mundo. O tema que eu estou trazendo hoje é sobre práticas tóxicas. Mas eu peço calma a você que está assistindo, que a gente não vai dar uma aula de química, até porque não seria eu ou o Swami, mas a gente quer falar, assim, do início da coisa. Tóxico significa uma substância que ela traz um efeito nocivo ao corpo, ao organismo. Mas para o que a gente vai abordar, a gente vai se referir a comportamentos, a pessoas, a lugares, a realmente práticas, não é isso? E para a gente iniciar o nosso papo, Matheus, eu já vou te perguntar, onde a gente encontra essas práticas, né? Esses comportamentos, essas pessoas? Quando a gente fala de uma prática tóxica, né, essa palavra tóxica ela está bem presente, né, na nossa juventude, né, nas nossas redes sociais, nos memes, naquilo que a gente vê na internet, né, já está bem presente. Né? Quando a gente fala disso, a gente fala de algo que é capaz de corromper, né, a nossa vivência cristã, a nossa vivência jovem, né, de alguma forma. E isso está ligado também a muita coisa. Né? Está ligado às ideologias que nos rodeiam, às ideias que nos rodeiam. Né? E nós encontramos isso nas nossas áreas, né, que nós atuamos, né, nas áreas que nós frequentamos, né, seja nas nossas faculdades, na nossa escola, no nosso trabalho. Nós que somos jovens, nós somos bombardeados por informações, né, no mundo lá fora, né, que nós encontramos isso em vários meios. Né, como eu falei, na escola, na faculdade, é muito comum, né, nós sermos bombardeados por atitudes, né, nós sermos bombardeados por ideias, né, por argumentos, né, que trazem essas atitudes tóxicas, né, que nós falamos, né, que é capaz sim, e é muito perigoso, né, é capaz de corromper com a nossa essência, com aquilo que nós vivemos, com a nossa identidade. Certo, Cacá? Sim, quando a gente fala sobre comportamentos tóxicos, né, sobre pessoas tóxicas, eu acredito muito que a gente precisa estar numa estrutura sólida para a gente poder também receber essas pessoas, né? Sim, porque nós precisamos entender que, como eu falei, né, nós somos bombardeados por isso, né, por essas atitudes. Nós precisamos entender também que o mundo lá fora, né, ele é recheado, né, ele é coberto de argumentos. Né, muitas vezes esses argumentos são tão bem planejados, né, são tão bem feitos que são capazes muitas vezes de nos convencer. Né, argumentos bem planejados, né, eles podem sim fazer de alguma forma nos convencer de que aquilo é legal, certo? Aquilo é certo. Né? E quando a gente fala dessa questão de sólido, né, nós precisamos entender que nós temos identidade, né? Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos. Nós precisamos entender que nós temos um caráter. Nós precisamos entender que nós precisamos ter certeza naquilo que nós vivemos, né? Que nós pertencemos a algo que é o próprio Cristo. Né? Então, essa questão de estar firme, né, é entender para que a gente vive, né? A que a gente pertence. Né? E que quando a gente entende isso, se torna mais leve, né, a gente conseguir lidar com isso, né, e não deixar ser influenciado pelos argumentos, né, pelas ideologias, por aquilo que nós somos bombardeados lá fora. Tu acredita que isso é uma mentalidade? Sim. Quando nós falamos nós falamos muito do mundo lá fora, né, nós precisamos entender que nós somos contra a corrente, nós somos o contrário. E quando a gente fala disso, a gente fala que existe uma mentalidade, né, na nossa sociedade, no nosso meio jovem. Nós precisamos entender que nós somos o contrário disso. As pessoas lá fora, elas seguem ideologias, elas seguem modelos de vida que, de alguma forma, conseguem sim nos atingir. Nós precisamos entender que nós somos contra tudo isso, nós somos contra a corrente. A nossa mentalidade não é uma mentalidade que o mundo prega, não é uma mentalidade que as pessoas pregam, mas é uma mentalidade que Cristo nos concede. É uma mentalidade cristã, é uma mentalidade de filho de Deus. A gente falou muito disso, sobre influenciar e ser influenciado nos vídeos anteriores com o Gabriel e com a Camila. E aí eu já te pergunto, tu acredita que essas pessoas nos rodeiam,
Eu acredito muito nisso. Mas tu acredita que essas pessoas, elas são arrogantes? É um tipo de vaidade, um orgulho, sabe? Entendo sim. Quando a gente fala de arrogância, né, pode até ser que algumas pessoas, pelo modelo de vida, né, por aquilo que elas acreditam, talvez algumas coisas se tornem sim arrogantes. Né, mas a questão é que, devido a tudo isso, toda a vaidade, todo o orgulho, as pessoas acabam, além de ser arrogantes, acabam vivendo uma arrogância de vida, onde aquilo que eu acho legal, né, onde aquilo que as pessoas me dizem que é certo, aquilo que as pessoas falam, tudo bem, você vive isso, né, mas fazer isso não faz problema. Esse relativismo de vida, de certa forma, é uma arrogância de vida. Né, porque eu vou aos poucos trazendo verdades que os outros criaram, né, verdades que as pessoas falam que é legal para dentro de mim, e diante disso eu vou perdendo uma verdade que é a verdade definitiva das nossas vidas. Então eu acredito sim, né, que as pessoas, muito além de pelo estilo de vida se tornarem arrogantes, eu acredito que é capaz sim delas viverem uma arrogância de vida, onde aos poucos elas vão se corrompendo por dentro e deixando de viver a verdade, né, que é o próprio Cristo. Talvez a gente esteja muito na nossa verdade, né? Aí a gente trabalha muito com isso, com o orgulho, com a vaidade, né? E isso vai nos corrompendo, nos diluindo, né? E até mesmo no nosso meio jovem, né? É muito comum a gente ver isso. Nessa questão, tudo bem, você faz isso, isso e isso, mas não tem problema você fazer isso e tal, isso. A gente precisa entender que a nossa identidade, né? E nós precisamos tomar para nós uma identidade de filhos de Deus, né? E nós precisamos ter certeza daquilo que nós vivemos, porque nós não podemos nos deixar ser conduzidos por outra coisa que não seja do Evangelho. Entende? Não é válido nós vivemos o Evangelho por aquilo que a gente acha, né? A gente precisa viver o Evangelho por aquilo que ele é, né? E as ideias que as pessoas criam, né? Os argumentos que as pessoas criam no mundo afora, eles não podem nos convencer, né? Nós precisamos já estar convencidos pela verdade que vem do Cristo, né? Por uma verdade evangélica. E por que tu acredita, assim, se tu acredita, né? Por que no meio da caminhada? Porque muitas vezes a gente pode pensar que está imune a isso por estar em uma caminhada cristã, né? Tu acredita que a gente está imune a isso? Não, eu acredito que a gente está muito, talvez, de alguma maneira, né? Algumas vezes nós possamos estar reféns disso, né? Por quê? Justamente por conta disso que eu falei. Para nós, são sentimentos humanos, né? Essa questão de orgulho, vaidade. Eu acredito que nós não estamos imunes a isso, certo? Porque talvez muitas vezes nós nos sintamos reféns disso, por causa que nós estamos em meios que isso acontece muito, né? Nós estamos em meios que é muito falado disso. E eu acredito que nós, por estarmos vivendo em comunidade, por estarmos em um meio cristão, mas não necessariamente nós estamos imunes, mas nós precisamos entender que viver de maneira tóxica, né, viver de uma maneira que corrompa aquilo que eu sou, né, corrompa aquilo que é a essência minha, nós precisamos entender que nós temos uma verdade dentro de nós, né, e que nós precisamos prosseguir com isso, porque hoje, talvez, na nossa juventude, nós sejamos muito aptos a ser influenciados, né, nós precisamos saber lidar com isso. Nós, como foi falado nos últimos quadros, então eu acredito muito que nós não estamos imunes a isso, né, mas nós precisamos ter a percepção de onde isso acontece, né, onde está acontecendo na nossa vida, no nosso meio, na nossa rotina. Nós precisamos tomar cuidado com isso, né, porque aos poucos isso vai roubando de nós a nossa essência, né, aquilo que nós nascemos para ser. Nós não podemos deixar ser influenciados. Hoje na nossa juventude nós temos muito isso, né, talvez seja hoje muito fácil para a gente nós sermos influenciados. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque nós não podemos deixar que isso vá roubando a nossa essência. E quando tu falava isso, né, me lembrei muito da passagem, né? Quando a gente falou sobre esse tema, eu me lembrei muito de uma passagem que eu estava lendo esses dias, que é Eclesiastes 7, né, que fala assim: é melhor ser repreendido pelo sábio do que alegrar-se com o canto dos insensatos. Talvez no meio disso tudo, Some, a gente esteja procurando uma sensatez que a gente queira viver, que a gente, com a nossa verdade, né? Isso. E quando a gente fala dessa questão de sabedoria, né, como fala na palavra, a gente precisa entender também, saber, né, onde enxergar isso, né, onde enxergar essas atitudes, né, essas práticas tóxicas. E para isso existe da gente uma sabedoria, porque o que acontece? Eu gosto muito de usar o exemplo de Salomão. Salomão, ele ia governar um povo, mas diante de Deus Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria não porque ele queria ser o dono de sabedoria, né, mas ele queria ter sabedoria para poder passar para o povo, né, para saber lidar com o povo.
Isso é necessário para a gente também. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para saber lidar com isso. Porque muitas vezes nós ligamos muito sabedoria com falar. Com falar palavras bonitas, com falar frases bonitas. Mas a sabedoria também está no agir. A sabedoria também está no ouvir. Isso é necessário. Porque no nosso ouvir, tendo sabedoria no ouvir, nós conseguimos filtrar aquilo que falam pra gente, nós conseguimos ser obedientes a direções, a direcionamentos. Isso é muito importante, porque quando eu tenho sabedoria no meu ouvir, eu não me deixo ser influenciado por aquilo que os outros estão falando. E assim, né, Matheus, que a gente possa estar bem atento a isso. E agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Espero que vocês estejam gostando. E daqui a pouco a gente vai. Então, pega teu celular, bate um print que tá nos assistindo, marca CC Kadosh no Instagram. E daqui a pouco a gente volta, certo? Já voltamos com o nosso quadro Impacto de Santidade e a gente está abordando aqui um tema bastante delicado, né? E a gente fala um pouco aqui sobre ambientes tóxicos, né? Sobre comportamentos, sobre pessoas. E agora, ouvindo tudo que a gente estava falando, talvez a gente esteja demonstrando um muro, né? Então eu não posso chegar perto dessas pessoas, né? Então se eu identificar, não. E aí eu te pergunto, Suami, como igreja, como papel de igreja, como lidar, né, com isso? Pronto, nós precisamos entender, a partir de um ponto que nós somos uma igreja que acolhe. Não é à toa que nós vamos em missão, não é à toa que nós falamos de Jesus para todos, porque nós precisamos entender que nós somos um povo que acolhe. Quando nós vamos evangelizar, quando nós vamos, para a nossa rotina, para os nossos meios, nós entendemos que nós vamos encontrar todo tipo de pessoas. E diante disso, nós como igreja, nós como que temos uma vivência cristã, uma vivência em comunidade, nós não podemos criar muros. Eu falei uma vez na sessão que hoje parece muitas vezes que nós vamos falar com pessoas com muros nas nossas frentes, porque nós temos bloqueios. E chegou um tempo de nós, que somos jovens, nós quebrarmos esse muro que muitas vezes nós criamos. Então eu acredito que nós como igreja, que acolhe, que vai ao encontro de outro, nós precisamos entender que nós vamos sim ao encontro dos outros e nós não podemos mais criar muros diante disso, porque nós estamos aqui para acolher o outro. Talvez existam pessoas que têm essas vivências tóxicas, essas práticas tóxicas, e elas estão esperando só algo da nossa parte, uma palavra da nossa parte, uma atitude da nossa parte, para mudarem de hábito, para mudarem de práticas. E aos poucos a gente vai derramando esse entendimento, de que é possível sim santificar esses hábitos nas pessoas. Então eu falo para você que é jovem, certo? Como eu falei na sessão, nós não podemos mais construir muros. Chegou o tempo de nós destruirmos esses muros que muitas vezes são bloqueios que nos impedem de chegar até o outro, são bloqueios que nos impedem de santificar hábitos muitas vezes corrosivos na nossa vida. Então convido a você que é jovem a analisar a sua vida, e perceber os bloqueios que você tem, perceber as raízes dos seus bloqueios, e que assim aos poucos, ou então no tempo de Deus, você vá santificando isso, para que você possa ser realmente um jovem que acolhe, ser realmente uma igreja que acolhe. Enquanto tu falava, tu acredita que a própria igreja, esteja criando esses muros, nós mesmos como igreja, e assim trazendo até comportamentos pessimistas? Sim, quando a gente fala de pessimismo, isso existe na igreja, querendo ou não, isso existe, mas a gente como igreja, a gente precisa identificar na nossa vida aonde isso acontece. Quando nós falamos disso, nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, porque quando a gente fala dessas atitudes tóxicas, a gente precisa entender que algumas atitudes são de certa forma transmissíveis, vamos falar assim. E o pessimismo, ele está sim presente. Nós precisamos entender que o pessimismo, ele é algo sério, certo? Porque o que acontece? Quando eu sou pessimista, eu vou colocando bloqueios naquilo que é possível. E fazendo isso, eu vou tirando a característica de Deus, que é fazer o impossível. Então nós precisamos analisar bem, nós precisamos ter sabedoria, como eu falei, para analisar onde ocorre isso. E acreditando, nós precisamos, como eu falei, tirar esses bloqueios, analisar esses bloqueios e deixarmos Deus ele fazer o impossível. Porque o possível para nós é tranquilo.
né? Mas nós precisamos deixar que o poder de Deus ele transforme, que ele faça o impossível. Então nós precisamos analisar, certo? Com clareza, certo? Com aquilo que nós temos, onde esses hábitos, né? Onde eles existem da nossa igreja, e nós podemos ir analisando isso aos poucos, né? E deixando ser modelado. Então nós como igreja, nós precisamos tomar cuidado com isso, né, para que nós não tiremos as características de Deus, né, que o pessimismo não atrapalhe aquilo que Deus é capaz de fazer, né, porque Ele é sim capaz de fazer o impossível. E a gente precisa também lembrar, né, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ser um combustível, né, de vida. Então, assim, a gente não precisa querer estar perto dessas pessoas, né, mas estando perto, que sejamos esse próprio combustível, né? Isso. Porque é uma coisa, assim, a palavra fala, né, que as nossas ações, né, aquilo que nós fazemos, precisa condizer com aquilo que está dentro da gente. Se Cristo está dentro de mim, né, se o Espírito está dentro de mim, as minhas ações, aquilo que eu falo precisa condizer com isso. E quando nós falamos de combustível, é justamente isso. Né, nós precisamos abastecer, né, as pessoas que estão ao nosso redor daquilo que está dentro da gente, né, que é o próprio Cristo. Então, em meio a tudo isso, né, tudo que nós vivemos, né, se você é capaz de encontrar ambientes tóxicos, pessoas tóxicas, que você possa ter esse entendimento, né, de que você precisa colocar para fora aquilo que você tem dentro de você, que é o próprio Cristo. E que a gente tenha essa mentalidade. Eu acredito que quando o nosso muro é uma mentalidade, ele deixa de ser muro para ser uma estrutura, não é isso? Os nossos muros, eles deixam de ser muros, né, eles viram estruturas. Né? É importante nós entendermos isso porque todos nós, né, vivemos um processo. E esse processo ele precisa ser uma constante construção. Nós que somos jovens, nós temos facilidade de falar para jovens. Então, em meio a tudo isso, né, que você entenda que você precisa viver um processo, né, para que você destrua os muros e que você possa ir adiante. Eu falo mais uma vez, né, você tem o Cristo dentro de você, você tem o Espírito. Às vezes é necessário da nossa parte uma resposta, né, para destruir todos esses muros, né, e para deixar ser construído, deixar Deus cuidar do processo. Que a gente dê o devido lugar, né, de Deus na nossa vida, que talvez Ele ocupando o devido lugar, a gente entenda a mentalidade do alto, né, a mentalidade do que é viver para Deus. E assim, isso vai transbordar, isso vai transmitir, né, do mesmo jeito que existem comportamentos e pessoas que nos transmitem várias coisas, a gente precisa também ser essa transmissão, né? Porque o que acontece, quando a gente fala, a gente tem falado muito de lá fora, né, no mundo lá fora, mas o mundo lá fora ele não tem medo de falar aquilo que ele está falando, né? O mundo lá fora não tem medo de falar de ideologias, né? O mundo lá fora ele não tem medo de fazer essas práticas, né, que nós estamos falando. E nós também não precisamos ter medo, né? Nós não precisamos ter medo de anunciar, né, porque o mundo lá fora não está tendo, né, e ele está todo vapor, né, quando nós falamos no começo, né, que eles estão recheados, né, eles estão muitas vezes nos bombardeando de argumentos, né, nós precisamos entender que nós não precisamos ter medo de falar, né, nós não precisamos ter medo de agir, né, porque precisa existir sim uma transformação nas pessoas que vivem esses hábitos, que vivem essas práticas, né, essa transformação ela pode partir da gente. Então nós que somos jovens, nós não podemos ter medo de encarar tudo isso, certo? Porque nós somos capazes sim. Aquele que nos dá força, né, aquele que nos fortalece é o próprio Espírito. Que você não tenha medo, certo? Mas que você tenha coragem de enfrentar, né? E tipo assim, não se deixe abalar, certo? Não se deixe abalar por pensamentos, né, que os outros tenham talvez de você porque você vive isso. Não se deixe abalar, mas que você tenha certeza, né, da sua identidade, né, daquilo que você vive. Então que a juventude, né, ela tenha esse olhar para a própria geração, né, de esperança, de olhar para o evangelho e entender que é um evangelho que nos liberta, é um evangelho que nos posiciona, é um evangelho que nos transforma, que nos faz transbordar, né, isso? Isso. E Timóteo fala, né, falando disso, que o evangelho ele não é preso, né, mas ele não é acorrentado, mas ele é livre, né? E se ele é livre, então eu posso levar ele para qualquer lugar. O que acontece? Na nossa rotina, né, no nosso meio, nós precisamos entender que nós precisamos ter dentro da gente uma vivência evangélica, né? Porque a natureza do evangelho é a transformação. Então, se nós levamos o evangelho para onde nós vamos, né, para onde seja, né, nas nossas rotinas, na nossa faculdade, na nossa escola, nós precisamos entender que nós somos sim capazes de transformar a partir dele, porque
Sim, né, o mundo lá fora ele vive muitas coisas tóxicas, né, como nós falamos. Então precisa partir da gente, né, uma atitude e uma vivência de um evangelho que é capaz sim de transformar, né? Até mesmo porque existem pessoas no mundo lá fora que estão esperando de nós, né, que somos igreja, nós que somos jovens, que desejamos sim alcançar a santidade, e podemos sim, né, ao encontro dessas pessoas e proclamar um evangelho que é capaz de transformar a vida de todos, bem? Então é isso, né? Eu espero que esse tema que a gente trouxe tenha sido de bastante crescimento, né, para todos, que a gente tenha tido o entendimento correto. E, Matheus, muito obrigada por ter conversado hoje com a gente. Foi muito bom conversar contigo. Obrigado, Cacá. Obrigado também você que nos acompanhou até aqui, você que está nos assistindo. Certo? Continua ligado, certo? Nessa programação, no nosso programa, certo? E espero que você tenha entendido, certo? Espero que você tenha anotado tudo, né? Que você possa crescer, né? Sempre na sua identidade, né? Sempre na sua relação com Cristo, na sua vivência com Cristo, certo? Então, Elo Jovem, certo? Nossos visitantes, certo? Sejam muito bem-vindos, né? E vamos em frente. Gente, muito obrigada, é isso. E até mais. Tchau, tchau.